Oi, nesse vídeo eu gostaria de compartilhar sobre Lucas 1, onde fala do nascimento de João Batista. No começo aqui do texto fala que sobre Isabel e Zacarias, eles eram descendentes de Arão, e fala que eles ambos eram justos aos olhos de Deus e que eles obedeciam a Deus de modo irrepreensível. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e eles tinham idade avançada. E aí, num determinado momento, o anjo Gabriel aparece para Zacarias e fala para ele que as orações dele foram ouvidas e que eles teriam um filho e o nome dele seria João. E ele seria motivo de muita alegria. E Zacarias, mesmo ali vendo o anjo face a face, provavelmente, né? Porque seria. É o que eu entendo aqui, que ele viu face a face o anjo. Ele escolheu duvidar. Porque daí ele pergunta pro anjo como eu poderia ter filho, como nós poderíamos ter filhos, se nós temos idade avançada. E aí o anjo responde para Zacarias: porque você duvidou, porque você não acreditou, você vai ficar mudo até que se cumpra as minhas palavras no momento oportuno. Então, isso me faz ficar pensando que Deus conhecia o coração deles, né? E Deus escolheu atender às orações deles, que era ter um filho. E ali mesmo, por exemplo, né, Zacarias vendo o anjo, mesmo ele duvidando, ainda assim, Deus escolheu atender. Porque Deus já sabia que aquilo aconteceria. Deus é Deus. E ainda assim ele escolheu atender o desejo do coração deles de ter filho. E eu fico pensando como Deus é bom, porque muitas vezes a gente pede coisas para ele das quais a gente não acredita que ele pode cumprir. E mesmo ele sabendo que a gente tá pedindo, mas que de uma certa forma tem uma dúvida no nosso coração, ainda assim ele é misericordioso, gracioso, bondoso o suficiente para cumprir o desejo do nosso coração, né? Se assim for da vontade dele, claro. E isso me faz ficar constrangida, né, com o amor de Deus pela nossa vida. Mas outra coisa que me faz ficar mais constrangida ainda é que nesse texto aqui me faz pensar que muitas vezes, nesse caso aqui, Deus cumpriu, né? Escolheu cumprir o desejo do coração deles. Mas eu vejo também que muitas vezes Deus pode escolher não cumprir o desejo do meu coração, porque aquilo que eu peço para Ele, eu não acredito que Ele pode fazer. Eu não acredito que Ele realmente tem poder para realizar. Então, com certeza é por isso, né, que na palavra de Deus fala que nós precisamos renovar a nossa mentalidade de acordo com a palavra dele. Porque é como se as nossas orações, elas fossem anuladas. Não sei se eu posso dizer assim, mas eu sinto que é como se as minhas orações muitas vezes fossem anuladas por conta das minhas próprias palavras e sentimentos e pensamentos, porque eu peço para Deus uma coisa, eu falo para Ele uma coisa, mas o meu pensamento é de dúvida, o meu sentimento é de que aquilo não é possível. A minha boca, que tem poder, o que sai dela, fala coisas diferentes daquilo que eu tô pedindo para Deus. Então, realmente, né, não tem como acontecer, porque
tá tudo tá tudo caminhando pra um lado, né? Eu peço pra Deus pra ser, sei lá, abundante, próspera, mas a minha mente é de escassez, o meu comportamento é de alguém escassa, de mentalidade escassa, então, né, não tem como as coisas, como o meu caminho fluir. E isso tem me ensinado muito. Eu tenho pedido pra Deus para que eu venha ser uma pessoa mais consciente no meu dia a dia, porque é muito fácil para minha mente divagar e eu estar ali no piloto automático e não tá consciente daquilo que tá acontecendo, sabe? Só vou vivendo, vou fazendo o que tem que fazer, e aí muitas vezes tem aquelas minhas antigas crenças, né? Ou as minhas crenças limitantes, aqueles meus padrões que me pedem de avançar, de romper. Então eu tenho pedido para Deus para estar presente, para que quando vier esse pensamento contrário àquilo que eu tô pedindo para Deus, para que eu já quebre, já reverta e comece a declarar aquilo que eu tô pedindo para Deus. Né, para que a minha mente, a minha boca, os meus e o que eu tô pedindo para Deus, tudo flua no mesmo caminho, tudo siga uma mesma direção. Então, até no final aqui no capítulo 37, no versículo 37 do capítulo 1, fala assim: pois nada é impossível para Deus. Então, isso me faz pensar que Deus é poderoso para realizar qualquer coisa. E Ele pode, se assim Ele quiser. Mas eu preciso acreditar, não é só saber que Ele é poderoso para isso. Eu preciso acreditar, de fato. E somente quando eu acreditar, eu vou viver os milagres e as maravilhas na minha vida. Vou viver e ver tudo aquilo que eu tô pedindo se materializando. Por mais que na minha mente seja algo impossível aos meus olhos, eu acho que é aí que, né, que fala na palavra pra gente exercitar a nossa fé, porque a fé não é aquilo que as circunstâncias dizem, mas é aquilo que eu trago, aquilo que eu trago à existência, né? Aquilo que eu falo e trago à existência, aquilo que ainda não existe que eu peço e que eu determino, trago à existência. E aí quando eu faço isso, é uma forma de eu crer que que Deus pode fazer qualquer coisa, se assim for da vontade dele. Então, esse vídeo é mais um convite para você, para você analisar se você tá consciente daquilo que você tem pedido para Deus. Hoje em dia a gente vive num mundo cheio de distrações, então é fácil, né? A gente viver no piloto automático. Então, é mais um convite para você se perceber se você tá atento ao que você tá pedindo a Deus e se o seu comportamento, os seus pensamentos estão condizentes com aquilo que você tá pedindo a Deus, ou você tá no piloto automático, né? Pede uma coisa para Deus, mas se comporta de uma forma totalmente diferente e oposta à palavra de Deus, né? Então, se a gente crê que nada é impossível para Deus, o mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que ressuscitou o morto, o mesmo Deus que fez uma mulher estéril ser mãe de nações, ele pode fazer qualquer coisa que para mim parece impossível. Ele pode fazer qualquer coisa para você que você acha que é impossível. Então, só depende da gente crer, né? Só depende da gente crer e alimentar a nossa esperança. Porque é no momento oportuno, conforme a vontade dele,
que as coisas se cumprirão. Mas aí, né, fica o meu convite para você se perceber e crer que realmente Deus é poderoso para fazer o impossível na sua vida. Ele tem feito o impossível na minha vida, porque onde eu moro hoje, na minha mente, era totalmente impossível. E mesmo sendo impossível na minha mente, ele tem tornado realidade. Porque segundo o propósito que ele tem pra mim, ele escolheu cumprir independente daquilo que eu acreditava. Mas agora, né, vai de mim continuar acreditando, mudar minha mentalidade. E porque só quando eu mudar minha mentalidade eu vou poder viver um novo nível com Deus, né? Acessar tudo aquilo que ele tem pra mim, né? Nessa nova estação que eu acredito que está por vir. E, enfim, eu desejo que você possa viver mais com Deus, que você mude a sua mentalidade hoje, né? Que você se perceba se aquilo que você fala condiz com o seu comportamento e que você viva o melhor de Deus, porque Ele é um Deus grande. A gente não conseguiria colocar Ele numa caixinha não conseguiria definir Ele, o tamanho dele. E por ser um Deus grande, Ele tem coisas grandiosas pra gente. Coisas que talvez a gente não consegue nem mensurar. Mas Ele é um Deus grande, Ele é um Deus bom, e o que Ele tem pra gente é muito melhor do que a gente sequer pensa ou imagina. Então, assim como eu tenho vivido coisas grandes com Deus, eu desejo que você também viva